boa noite, começando mais uma live Cenário Cultural, a sexta live, e hoje estamos com Larissa Hencklen. Oiê! Hoje Maravilhosa. Ixi, olha. O celular tá com áudio aqui. Bom, o pessoal tá entrando, enquanto o pessoal vai entrando, deixa eu explicar pra quem não sabe, toda quinta-feira, às 20h30, nós temos a live Cenário Cultural, que é uma live do Núcleo de Arte e Cenário Cultural para falar de artes, e a gente sempre recebe um convidado aqui para falar de um assunto específico. O assunto de hoje a gente vai falar daqui a pouquinho, mas antes eu vou falar um pouquinho sobre... Dar uma pitadinha do que a gente vai falar hoje, as notícias da semana. Os spoilers. Tá? A gente vai falar uma novidade sobre a Rita Lee. Outra novidade sobre a Turma da Mônica. A gente sempre fala da Turma da Mônica aqui, né? De uma forma ou de outra, ela sempre tá aqui, né? Sempre, de alguma forma, tá aqui. Tem um cantor também aí que lançou um álbum novo hoje. A gente vai falar sobre isso. Hoje também saiu os vencedores do Prêmio Nobel de Literatura. Saiu agora, no começo da tarde, a gente vai falar sobre isso. Uma notícia sobre o Dia Internacional da Animação e o que será que está acontecendo em Inhotim. Umas coisinhas aí. E também a gente tem uma matéria sobre o Teatro Estadual de Araras. E a matéria tem uma certa ligação com o que a gente vai conversar, né, Lara? Pouquinho. Vamos lá, vou soltar a enquete agora, né? Então vamos lá, vamos falar do tema então, já que a gente vai falar, já que a gente vai soltar a enquete, né? Nós vamos falar sobre arte e arquitetura. Qual a relação entre arte e arquitetura? Se arte é arquitetura. E a Lari, pra quem não sabe, ela é artista, né? Ela faz teatro. Se arquitetura é arte, ao contrário. Se arquitetura é arte, não, se arte é arquitetura. A Larissa, ela faz teatro, ela faz dança, ela tá desde muito pequena no meio artístico e ela também é arquiteta. Então ela tem os dois lados aí, a gente vai conversar um pouco sobre isso no final da live. Mas enquanto isso, a enquete, você vai responder a pergunta. Você acha que a arquitetura pode ser considerada arte? Já tá aí. Pra você, eu vou... Já sim. Curiosa. Já sim. Ai, meu Deus, o que eu voto aqui? Já apareceu aqui pra mim. Votei já. Votei. Ai, falha ao votar. Eu não posso votar, eu acho. O Facebook não me deixa votar. Oi, Veri, tudo bom? E, gente, eu acabei de ver aqui a Veri falando oi. A gente faz live ao vivo. A live ao vivo A é gente muito faz bom, ao viu? vivo justamente para vocês participarem. Interagirem. Então nós estamos aqui, ó, acompanhando tudo que vocês falam. E participe aí com a gente, Vi beleza? que a minha prima entrou, Maiara. Maiara! Beijo, Maiara. A Emily também tá online. Gente, não esquece de compartilhar, tá bom? A live. Curte aí, ajuda comenta, aí. já ajuda a gente pra subir nossa audiência aí, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos começar com coisa boa então. Vamos começar com sorteio? Oba! Que maravilhoso, eu amei. Vamos lá? Bom, eu vou postar agora lá no Instagram do Núcleo uma foto minha e da Lari. Peraí que eu já vou soltar aqui. Opa, pronto. Postado. Acabei de postar uma foto lá. Você vai lá no Instagram do Núcleo, que é NDA Cenário Cultural, e marca um amigo no comentário. Pode marcar quantos amigos quiserem, mas um amigo por comentário. Não marca mais de um amigo no mesmo comentário, ok? Por quê? Quem for sorteado vai ganhar o prêmio e o amigo que foi marcado, se seguir o perfil do Núcleo no Instagram, também ganha o prêmio. E qual é o prêmio, Lari? Tchan, tchan, Ai, tchan, pode tchan. mostrar. Pode mostrar. Ai, muito fofo. É uma caneca do Teatro Estadual de Araras. E... Ai, gente, eu amei. Pera, faz a SMR antes de tirar. Eu falei já que eu ia fazer SMR. E uma trena muito fofa também do Teatro de 100 anos. 100 anos do Oscar Niemeyer ou do teatro? Do Oscar Niemeyer. 100 anos do Oscar Niemeyer, muito fofa. E além disso, Tudo a ver com arquitetura. você vai receber uma revista sobre o Teatro Estadual de Araras e mais esse encarte aqui com fotos do teatro e contando um pouco da história do teatro. Beleza? É um kit do Teatro Estadual de Araras. Ok? Então, para participar,
Vai lá no Instagram do Núcleo e marca um amigo. Quantos amigos você Tá quiser. vendo de volta o vídeo? Eu vi que eu mostrei super aqui, eu falei assim, nossa, eu devia ter mostrado aqui, né? Então mostrar de novo aqui, ó. Beleza? Gente, fale pra gente como tá o áudio, como tá o vídeo, pra gente saber se tá tudo ok. Beleza? Então vamos continuar? Bom, a gente tem uma dica já. A gente sempre começa com uma dica de espetáculo, né? E amanhã nós temos um espetáculo no Teatro Estadual de Araras. A peça é Os Mequetrefe, da companhia Os Parlapatões, uma companhia muito conhecida. E o espetáculo é do Circuito Cultural Paulista, então é gratuito. Todos os espetáculos do Circuito Cultural Paulista que vêm aqui para Araras, a apresentação é gratuita. Então é só chegar às 20 horas no Teatro Estadual de Araras. O Bruno vai colocar um trechinho do espetáculo pra gente ver aí. Vou colocar aqui, calma aí, tá entrando. Bom, a inspiração do espetáculo foi a obra do poeta inglês Edward Lear. Os Parlapatões convidaram o diretor Álvaro Assad, da companhia Etc e Tal, para dirigir o roteiro de Hugo Pozzolo. Em Os Mequetrefe, 4 palhaços que se chamam Dias vivem um longo e divertido dia. Passando por situações bem comuns, eles provocam uma série de confusões hilárias e poéticas. É um espetáculo que vale a pena assistir e é gratuito. Então chama o pessoal, vamos nos encontrar no teatro. Não tenha desculpa de que não tem programação gratuita, porque temos. Então, gente, bora apoiar os artistas. E o legal é que é um espetáculo para todas as idades, criança, adultos. Então a gente se encontra amanhã no Teatro Estadual, beleza? Tô vendo aqui a Jéssica Milato. Jéssica, um beijo, tá online com a gente acompanhando aí a live. Ela foi a convidada da semana passada. Obrigado, Jéssica, pelo apoio. E a gente vamos continuar? Bora. Tem alguém falando alguma coisa aí? A Jéssica só mandou um beijo, pediu um beijo pra ela, né? Já mandou. Já mandei. Já mandou e só. Beleza? Gente, não esquece de votar aí na live. Na live não, na enquete. Votar aí na enquete que tá na live. E participar do sorteio lá no Instagram do Núcleo, beleza? Bom, primeira notícia de hoje então. Saiu hoje o segundo álbum do cantor João, intitulado Anti-Herói. Meu, quê? João, maravilhoso. Vocês É só o que eu tenho pra falar. Vocês conhecem? Quero saber de vocês aí que estão online assistindo. Vocês conhecem o João? Gente, Falem as aí se músicas vocês já dele, conhecem, já tudo ouviram o maravilhoso. primeiro... Esse é o segundo álbum, né? Tem cerca de 10 faixas... Tem cerca não, tem 10 faixas. E o álbum todo tem cerca de 33 minutos de música, no estilo dele, né? Quem conhece a música dele sabe que é baseado em voz e violão e falando de muito amor. Né? O primeiro disco, o Lobos, foi lançado no ano passado, em 2000... O ano passado não, ano retrasado, em 2000... Não, ano passado. Já ano tô em passado, 2020. 2018. Já tô em 2020 já. Do ano passado, em 2018, fez muito sucesso com as faixas que passam de 20 milhões de audições no Spotify. Como Me Beija e Com Raiva... Não, como Me Beija com Raiva e Vou Morrer Sozinho. Gente, são duas músicas que, assim, maravilhosas. Eu acredito que foi as duas músicas que, assim, fizeram decolar legal, assim, o álbum deles, entende? O álbum dele, quer dizer, né? Mas é tudo. Bom, o lançamento contou com 2 singles disponibilizados anteriormente como um aperitivo do álbum. Né? Então, Enquanto Me Beija e Louquinho. Louquinho já está com mais de 5 milhões de audições no Spotify. E Enquanto Me Beija ganhou um clipe que também foi lançado hoje, que vocês estão vendo aí na tela. Um trechinho do clipe sem música, porque senão o Facebook corta a nossa live. Ai, Mark Zuckerberg. Socorro. Mas vocês estão vendo aí um trechinho do clipe, depois joga lá no YouTube pra vocês assistirem o clipe, que é muito legal também. Bom, quem tá online aí? O Lucas Arcose. Quem é o Lucas? Lara. Ele tá pedindo um beijo. Beijo, amor.
Te amo. O Lucas é o namorado da Lari. Ele falou que não conhece o João, mas é gato. É mesmo, eu também acho. É gato mesmo. E a Pri Camargo, Pri, beijão. E ela tá lembrando todo mundo aqui que a Flap tá chegando. Pois é, faltam o quê? 2 semanas pra Flap? 2 semanas. Muito Duas- ansiosa. 2 semanas pra Flap. Vai ser tudo essa flap, hein, gente? Pelo amor de Deus. Vai ficar incrível. Ansiedade a mil. Imagina a Pri, né, Pri, como você tá. Bom, beleza? Vamos comentando aí, eu vou pra próxima notícia, né? Ainda no universo da música, nós vamos falar agora sobre Rita Lee. Adoro. Gosta da música das músicas? Eu também agora. Mas a notícia sobre ela não é musical, não. É literária. Nossa. Há um tempo atrás, acho que foi o ano passado ou esse ano, não tenho certeza, foi lançada a biografia dela, né? Foi ano passado. Foi o ano passado, né? Mas não é sobre a biografia que a gente vai falar, é sobre esse livro que vocês estão vendo aí na tela. A Rita Lee é ativista dos direitos dos animais e ela vai relançar em novembro o primeiro livro da saga infantil Doutora Alex, pelo selo Globinho, da editora Livros. Globo. Da editora Globo Livros. Tá difícil hoje, hein? Tá difícil, hoje tá Olha. difícil. Nele, Rita aparece como vovó Ritinha. Quer dizer, vocês estão vendo aí a Ai, imagem, meu né? A Deus do céu. Rita, Fofo. a própria Rita Lee é a personagem do livro, a vovó Ritinha, a mesma personagem que interpreta em Amiga Ursa, que é outro livro dela. O livro faz parte de uma série de 4 volumes, nos quais Rita conta a história de um cientista defensor dos animais e das causas ambientais, que se transforma em um ratinho para lutar contra os sinistros. Os vilões das histórias querem continuar a escravizar os bichos e acabar com a natureza. A reedição da série lançada pela autora entre 1986 e 1992, quer dizer, ela lançou primeiro essa série durante esses anos e agora está relançando os 4 livros. Certo? As novas publicações tiveram todos os textos revisados pela própria Rita Lee, além de novas ilustrações e novo projeto gráfico. Dr. Alex chega às livrarias agora, em novembro. E com ele também será relançado o Dr. Alex na Amazônia. Os outros 2 livros da série têm previsão de lançamento para o começo do ano que vem, 2020. Né? E lembrando que neste ano a Rita lançou também o infantil Amiga Ursa, que eu citei agora de pouco, com a história real de Marcia Rovena, vítima de tráfico internacional de animais. Marcia Rovena, para quem não sabe, é uma ursa, né? Uhum. E ela veio parar no Brasil e sofreu maus tratos em circos e foi parar em zoológicos. Em 3 meses de venda, esse livro, teve 3 tiragens. Sucesso de vendas. Nossa. Então a Rita Lee mostrando que além de uma ótima cantora Ainda uma ótima escritora. e ativista É. ainda, Ativista, né? Ativista, defende pois é. os animais. Maravilhoso. Maravilhoso. Achei engraçado os comentários sobre isso. Falando da Clara. A cara da Clara. Pois é, e a Clara não está assistindo a live É. hoje. Que legal, ela vai ver só. Ei, Dona Clara. Olha lá, todo mundo falando da Clara. Clara vai amar esse livro. É isso aí. Beleza? Bom, então falando de literatura para crianças, mais uma notícia sobre a Turma da Mônica. Acho que quase toda a live a gente fala de Maurício de Souza e Turma da Mônica, né? Por que será, né? Uma porque eu gosto Maravilhoso. muito. Eu amo também, nossa. E outra porque toda semana sai notícia nova sobre a Turma da Mônica, gente. A gente vem aqui falar. Bom, a Turma da Mônica vem com novidades em parceria com a psicopedagoga e arte-terapeuta especialista em neuropsicopedagogia. Nossa, Nossa, é um palavrão esse nome. É. Neuropsicopedagogia e contos infantis, a Paula Furtado. Essa aí que vocês estão vendo na foto. Maravilhosa. Nas novas histórias, os personagens da Turma da Mônica procuram conhecer os próprios sentimentos e descobrir maneiras de transformá-los, sempre com a ajuda dos amigos. Ai, que lindo. E aí o Bruno tá mostrando aí na tela pra vocês 2 dos livros. Ai, eu vi isso daí. Caraminhola na É, cachola. maravilhoso. Caraminhola na Para sempre no cachola. coração. Os Para sempre contos, no meu coração, né? os contos podem ser usados por pais e professores para trabalhar assuntos considerados difíceis de forma direta e lúdica. Bom, eu vou falar aqui o nome dos livros da série e qual é o tema que trata cada livro, ok? Caraminholas na Cachola fala sobre ansiedade.
Nossa. Pra Sempre no Meu Coração fala sobre luto. A Grande Festa fala sobre timidez. Era uma Vez uma Nuvenzinha fala sobre raiva. Circuito Aventura sobre medo. É muito legal. Eu li a sinopse de todos os 5 livros e é muito interessante a história. Assim, E assim, é incrível porque trabalhar com assuntos assim, que é super comum no dia a dia de hoje, a gente acaba não sabendo E falar como com falar, criança né? e nomear os sentimentos, Exatamente. as coisas que acontecem, né? Exatamente. Que a gente não entende, às vezes. E o interessante é que nas histórias, nos 5 livros, são personagens novos que estão entrando. Então não são os personagens da Turma da Mônica que estão passando pela situação. A Turma da Mônica ajuda, como amigos, aquele personagem a lidar Legal. com Nossa, aquilo. meu, que incrível, É incrível. muito legal, né? É, Tem que ser falado. a Turma da Mônica sempre trabalhou assuntos assim, mais alguns assuntos que a gente precisa trabalhar, só que de uma forma mais lúdica e mais simplificada, né? Sim. Tipo, sempre foi um... Direta para as Sim, crianças, né? exatamente. Fala direto com as crianças mesmo. Os 5 livros fazem parte da coleção Bem Me Quer, da editora Girassol, e já estão à venda, as vendas. Eu dei uma pesquisada, tá em torno de R$24,50, mais ou menos, cada livro. É um bom preço, né? Uhum. Sábado agora é Dia das Crianças. É Um ótimo presente Não, pro Dia das Crianças. Eu ia amarrar. Mesmo sem ser criança, eu também ia adorar. Se alguém quiser me dar de presente, eu aceito. Bom, e falando de literatura, hoje saiu o resultado dos vencedores, o nome dos vencedores do Prêmio Nobel de Literatura. E esse ano, eles anunciaram 2 vencedores, eu já vou explicar por quê. Né? O anúncio aconteceu na Academia Sueca, em Estocolmo. E os vencedores foram... Agora, para falar o nome, porque uma é polonesa, é Olga Tokarczuk. Tokarczuk. Deve ser mais ou menos isso. Que engraçado. Ela foi vencedora pelo ano passado, de 2018. E o austríaco Peter Handke, alguma coisa assim. Vencedor por 2019. Né? A Olga, ela foi premiada por sua narrativa imaginativa, que com paixão enciclopédica representa o cruzar de fronteiras como forma de vida. Nossa. Isso foram as palavras. Na hora do anúncio, né, dos vencedores, foram isso que eles falaram. Handke foi citado por seu influente trabalho que, com engenhosidade linguística, explorou a periferia e a especificidade da experiência humana. Bom, a premiação foi dupla porque não ocorreu no ano passado. Por causa de uma polêmica, eu lembro dessa polêmica, inclusive no portal Cenário Cultural, eu escrevi uma matéria sobre isso ano passado. Teve um escândalo sexual envolvendo um dos integrantes, né, da academia lá do Prêmio Nobel. E por causa desse escândalo, né, foi uma denúncia de estupro. Nossa. E 6 membros da academia renunciaram por causa disso. Então acabou não acontecendo o ano passado por causa desse escândalo. Assim, eles renunciaram como protesto mesmo pelo que havia acontecido, e daí não aconteceu ano passado. Então esse ano eles anunciaram referente ao ano passado e esse ano também. Bom, falar um pouco mais sobre a Olga. Né? Eu nunca tinha ouvido falar, você tinha? Dessa autora? Não. Nunca tinha ouvido falar. Alguém aí que está acompanhando já ouviu falar da Olga Tokarczuk? Bom, ela já era citada entre as favoritas a levar o prêmio. Ela tem 57 anos e é conhecida também como uma figura com importância política por falar sobre feminismo e ser vegetariana. Já amo. No Brasil, ela teve lançado apenas o livro Os Vagantes, de 2014. Eu acho muito engraçado, né? Porque o ano retrasado, eu não lembro exatamente quem foi que ganhou, acho que foi um oriental, alguma coisa assim, se eu não me engano. E sempre os que ganham são autores que no caso, não tem livros publicados no Brasil. Não foi publicado no Brasil, sabe? Claro que ganhando agora o Nobel de Literatura, com certeza os livros desses autores serão publicados. Sim. Né? Mas aí eu fico pensando,
será que o Brasil tá meio atrasado na literatura, assim? Ah, A você gente não acha, recebe. hein? Só vem aqui depois. Só vem aqui depois que vira, ganha. né? Que fica O que famoso. não vem pra cá que a gente nem sabe, né? Se o Brasil tivesse uma boa literatura... Bom, não vou falar nada, vai. Mas assim, só pra falar de verdade, se o Brasil tivesse um bom avanço na literatura, seria muito mais trabalhado em escolas, seria muito mais divulgado, não só como cinema, entendeu? Porque ler é uma coisa que é necessária. E o brasileiro não tem o hábito de ler, né? A gente viu esses dias na enquete da live que a gente fez da semana passada, tem muita gente que não tem o hábito de leitura, né? Então isso já mostra que o Brasil já não é um país tão avançado em relação à literatura, né? Mas é no caso dos brasileiros, né? Da Sim. nossa cultura, assim. Educação. Mas eu queria saber, assim, sobre as próprias editoras mesmo, né? Porque as editoras mas compram os direitos dos infelizmente- livros pra... Sim, mas lançar infelizmente aqui, um país que não tem a literatura tão bem trabalhada, é difícil você tipo, sabe, ir pra uma premiação. Tipo, você pode ver que ela é o quê? Polonesa? polonesa. Provavelmente, quer dizer, provavelmente não, né? Tem o assunto literatura abordado muito bem, entendeu? Eu não sei, se a Pri tiver aí, Pri, se você tiver ainda aí assistindo a live, você que é uma leitora assídua, fala aí se você já ouviu falar sobre ela, sobre a Olga, e o que você acha sobre isso, né, dessas obras. Apesar que o que eu vi, a Olga ela não tem tantos livros publicados assim. Né? Se eu não me engano, são 4 livros, se eu não estiver falando besteira, pelo que eu dei uma pesquisada. Bom, e o Peter Handke, ele tem 76 anos, ele é autor de peças e romances e marcou seu nome na literatura mundial. Ele é descrito como, abre aspas, um dos mais influentes escritores da Europa após a Segunda Guerra Mundial. Foi isso que a Academia falou sobre ele ao revelar que ele era o vencedor de 2019. Né? O prêmio para cada vencedor é o quê? O que eles ganham? Um diploma, uma medalha. Inclusive o Bruno colocou a imagem. Coloca aí de novo, Bruno, a imagem da medalha do Nobel de Literatura. Essa medalha aí, ó, um diploma, essa medalha. E só isso? Não. Mas 9 milhões de coroas suecas, que equivale a 3 milhões e 700 mil reais. Jesus. É uma boa grana, né? Nossa, o que você faria com 3 milhões, hein? Nossa, nem faz ideia, né? Porque É muito dinheiro, né? Eu acho que eu vou começar a escrever livro, quem sabe um dia eu chego nesse patamar. Nossa, né? Quem dera, quem dera. Bom, e agora eu fiquei muito curioso pra ler a obra dos dois, assim, né? Pois é, né? Bom, falando em premiação, essa semana saiu a vinheta da edição 2019 do Dia Internacional de Animação, que é um evento que acontece todo ano. E todo ano as pessoas que são envolvidas nesse meio de animação, de ilustração, ficam ansiosos esperando a vinheta do ano. Né? E saiu saiu essa semana, acho que há 2 dias atrás, a vinheta desse ano, que foi produzida pelo animador Thomas Larsson. E a vinheta tem uma mensagem de união, mesmo perante as diferenças. Então eu vou pedir pro Bruno soltar, a gente vai assistir, depois eu quero saber a opinião da Pode Lari ter áudio sobre. essa? Tá? Hã? Essa com pode ter áudio, com essa com áudio. Solta lá. Não, deu pra ver. Apareceu Incrível, antes. meu! Que incrível! Uau! Bom, primeiro adorei tem. a união faz a força. Tem ali uma rainha Literalmente ficou perfeito. brigando, né? Tentando lutar com. Como chama aqueles caras de.
que tem armadura de ferro, cavaleiro. né? Cavaleiro. Um cavaleiro de armadura de ferro, né? O cara tá batendo panela. Ah, ele tá vestido assim. É, ele tá batendo panela. Aí aparece a estátua na frente deles, que tá fazendo esse sinal aqui. E o rosto dele é o rosto do Bozo. Ah, é? Do palhaço Bozo. É. Nossa. E daí aparece um Referências. monte de mãos de vários personagens se dando a mão e eles derrubam a estátua. É engraçado, você falou Bozo, veio outra coisa, né? Mas fez referência, né? Fez. É isso que eu ia dizer. Bom, O pessoal alguns tá comentando. podem até afirmar que a abertura da mostra é um pouco, digamos, tendenciosa. Mas Ó, convenhamos. A Veri falou, fora Bozo, maravilhoso isso. Ai, meu Deus, o que aconteceu aqui? Peraí. Alguns podem até afirmar que a abertura da mostra é um pouco, digamos, tendenciosa, mas convenhamos. Com tantos cortes na cultura e na educação, com tantas interferências no crescimento de um mercado em expansão no Mostra Brasil. você, amor, você tá falando? Ah, é? É porque eu vou ficar lendo, né? Tô aqui com o roteirinho na mão. Me perdi Tá, aqui. eu falo aqui. Tá bom. Então, com tantas interferências no crescimento de um mercado em expansão no Brasil, né, que é o mercado da animação, que gera empregos, crescimento econômico, né, e cultural, e de chegarmos ao ponto de quase termos deixado de ter o Animamundi após 27 anos ininterruptos, que esse ano quase que não aconteceu, não é para menos que essa mensagem seja colocada. Sim. E incrível, muito bem É colocado. um protesto mesmo, né? É, um E é protesto. Vai um tirar, momento muito, então? é um momento muito preciso, né, da gente protestar mesmo por direito à arte, né, É. ter direito ao acesso à arte, né. É, produzido pela ABCA, Associação Brasileira de Cinema de Animação, o Dia da Animação terá mostras de curtas-metragens acontecendo simultaneamente em mais de 150 cidades brasileiras. Isso no dia 28 de outubro, no final desse mês. É tudo na base do amor e do voluntariado. É dar as mãos mesmo e disseminar arte por aí, né? Se você quiser saber em que cidades terão essas exibições, tem o site, é só entrar lá tem toda a programação, é www.diadaanimação.com.br. E tá lá. E as animações, depois eles fazem um baita de movimento também na internet, é só acompanhar, muito legal. Mas eu amei a vinheta, fiquei apaixonado. A hora que eu vi, eu falei, nossa, maravilhoso. Gente, vocês estão muito assim abaixados, hein, pode levantar um pouquinho. Ai, meu Deus, é postura. Vamos arrumar a postura que fala. até- Eu já ouvi até os tanto 30. hoje de postura. Se eu nunca Até os tiver, ele vai 40 saber. tá tudo assim, ó. É. Bom, então vamos lá. A pergunta que não quer calar. O que está acontecendo com o Instituto Inhotim? Silêncio perturbador. O que está acontecendo? Bom, para quem não... Alguém aí que está acompanhando não sabe o que é o Instituto Inhotim? Bom, vai demorar um pouco para vocês responderem, porque a gente tem um certo delay. Né? Mas enquanto vocês respondem aí, eu vou explicar. O Instituto Inhotim é a sede de um dos mais importantes acervos de arte contemporânea do Brasil e considerado o maior museu a céu aberto do mundo. Ele está localizado em Brumadinho, em Minas Gerais. Já ouviu falar em Brumadinho? Esse nome não é estranho, né? Pois é. E o Instituto está vivendo o pior momento financeiro da sua história, com uma queda brusca de visitações, doações e patrocínios. Para quem não conhece, vocês estão vendo as fotos aí. Algumas pessoas já devem ter visto nessas imagens em algum lugar. Principalmente essa, né? É porque a segunda temporada de 3%, na série da Netflix, foi gravada lá. Né? O Mar Alto, Aham. eles gravaram todas as cenas do Mar Alto em Inhotim. Né? Tem esse lance futurístico, né? Meu, diferente. sabe que eu não sei, mas veio na minha cabeça agora, eu acho que seria legal a Netflix, seria interessante pra Netflix, né? Por causa, imagina, eles fazem uso, por que não patrocinar? Fazer parte do patrocínio, né? Que Mas com mantém. certeza para usar, para filmar no local, eles pagaram a locação, não, né? sim, com certeza. Mas assim, Eu fiquei sabendo que patrocinar agora, mesmo. fiquei sabendo essa semana, inclusive, eles estão terminando de rodar a 4ª temporada e última temporada ai, de sério 3%. que vai acabar? Vai acabar. Eu vi o Bruno, como é o nome dele? O filho do... Do?
O Bruno Fagundes, Isso, filho do Antônio filho do Antônio Fagundes. Fagundes. É, e ele falando que eles estão rodando a última temporada e vai finalizar a série. Com certeza vai ter cenas lá em Inhotim também, né? Porque o Mar Alto é em Inhotim, acredito que tenha cenas no Mar Alto. Né? Bom, a empresa que faz a auditoria de Inhotim disse que o rompimento da barragem de Brumadinho afetou diretamente o Instituto. Ai, tá. Entre janeiro e agosto desse ano, o número de visitantes foi de 175 mil. E o esperado para o ano todo era de 350 mil. Nós já estamos quase no final do ano. No final do ano, né? E só foram 175 mil. Mas o presidente do Instituto nega que tenha qualquer risco do Instituto ter que fechar as portas e que estão conseguindo equilibrar as contas. E a gente espera que isso seja verdade. Por favor. Né? Mas eu acho que isso também abre o precedente da gente falar um pouco aqui sobre... Justamente, uma coisa puxa a outra. Né? Tipo, é um museu a céu aberto, aconteceu lá, né, o negócio da barragem de Brumadinho. Não pode se chamar... É uma catástrofe, mas não natural, né? Não foi Você pode necessariamente um chamar acidente, não. né? Mas né, aconteceu lá o rompimento da barragem e isso de alguma forma afetou porque Inhotim fica em Brumadinho. Mas daí você começa a pensar, né? Por causa disso, os patrocínios caíram. Aí o turismo na cidade caiu muito. E daí a gente para pensar, o que a gente pode fazer, não em Inhotim, né? Especificamente, mas para os pontos culturais continuarem vivendo. Né? Uma coisa que Frequentar, as pessoas não enxergam muito é justamente isso, de que os pontos não sobrevivem só, tipo, é lindo, vai ficar lá pra sempre. Não, né? É uma coisa que, assim, puxa mesmo, né? Tipo, é preciso você O que a gente tem que entender é que qualquer prédio, qualquer espaço cultural não faz sentido existir, porque todo prédio tem um custo, tem um gasto. Seja público ou seja particular, não faz sentido existir se não tiver público, se não tiver pessoas, se não estiver sendo utilizado. Então, quanto menos a gente frequenta esses lugares, mais esses lugares vão acabar sendo fechados, infelizmente. E a gente acha assim, eu vou frequentar quando tiver alguma coisa que eu gosto. Mas talvez não chegue o dia de ter essa coisa que você gosta, porque vai fechar antes. Mas tem que ir, porque sempre tem alguma coisa que você vai gostar. Eu gosto de ir em lugares assim, eu adoro viajar com o pessoal da faculdade pra ver essas coisas, sabe? Porque mesmo que algo não é tão legal, lá você vai ver alguma coisa interessante, alguma coisa que você goste. E tem uma coisa que eu sempre me questiono e sempre levanto esse debate com as pessoas quando a gente tá falando sobre arte, né? Eu acho muito mais interessante quando a gente consome uma arte que a gente não conhece, uma coisa nova, entendeu? A gente tem contato com algo novo. E o que eu mais vejo trabalhando como produtor, né, no Teatro Estadual de Araras é que a maioria das pessoas vão ao teatro para ver algo que já conhece e sabe que gosta. Dificilmente alguém vai para conhecer algo novo. Causou estranheza, não gosto, deve ser ruim, então eu não vou. Então, assim, é legal a gente fazer essa reflexão, né? A arte tá aí pra quê? Pra que serve a arte? E assim, a gente... Qual a sua opinião sobre a arte? eu acho que é pra edificar, pra... Pensar. pra fazer pensar, pra provocar, trazer crítica, né? Pra provocar algo. Então, a assim, arte expressa, né? Então a gente vai receber ela da mesma forma ou não, ou de outra forma, né? exatamente. Cada um recebe uma obra de arte de acordo com a sua experiência de vida. Então eu posso amar alguma coisa e a Lari odiar. Eu posso me emocionar com uma arte e a Lari achar engraçado e começar a rir. Porque a arte fala com quem a gente é, né? Então, assim, se a gente começar a olhar por esse lado, eu acho que começa a surgir mais o interesse da gente ver coisas novas, ver linguagens diferentes. Isso eu falo em tudo, sabe? Uma peça de teatro diferente, uma música, ouvir uma música diferente, assistir um show de um artista que você não conhece, ou assistir um gênero de filme que você nunca assistiu, ler um livro de um autor que você nunca ouviu falar. Isso é que eu tenho mais dificuldade. Porque eu não consigo terminar um livro quando eu começo
se perder ali no meio. não começo a não gostar, assim, já... Eu tento ler 3 vezes, assim, não consegui. Mas eu acho legal também isso, porque todo mundo tem o direito de não gostar. Então, assim, porque não gostar, se você perdeu ali, sei lá, vai assistir um espetáculo, você perdeu 1 hora assistindo um espetáculo, perdeu, tá? 1 hora assistindo um espetáculo. Ou então você ficou, sei lá, 2 semanas lendo um livro. Mesmo se você não gostou daquilo, aquilo serviu pra alguma coisa. Pelo menos serviu pra você saber que aquela linguagem Você não te curte. agrada. É. Você não gosta. Então nada é inválido, né? Nada é jogado no lixo, assim. Eu acho que é uma reflexão pra se fazer. Sim. Aí. Uma coisa que eu tenho ouvido falar bastante é que, assim, as pessoas elas costumam frequentar, por exemplo, o teatro. Muita gente que trabalha com teatro que eu conheço hoje fala, stand-up é o que tá acabando com o teatro, porque todo mundo só vai em stand-up, entende? Espera vir de stand-up Espera pra ir vir pro de stand-up teatro. e só vem quando tem stand-up. Ou vem gente entende? famosa, né? Uma peça de gente famosa. Aí o Exatamente. pessoal vai. Por exemplo, quando veio o Antônio Fagundes pra cá, né? Era uma peça que todo mundo tava esperando. Eu vou chegar lá, vou ver o ator da Globo e tal, esperando ele fazer exatamente o que ele já faz na televisão. E foi uma peça que, assim, uma crítica maravilhosa, que tava precisando se falar disso no momento. Só que você vê que as pessoas não estão acostumadas no teatro. As pessoas Não estavam lá pra ver o Antônio Exatamente. Fagundes, não pra tirar assistir a selfie no peça. final, de repente. Aham. E Isso, aí, o claro, não resultado- generalizando, né? Sim. E aí o resultado da plateia, quando recebeu a peça, que assim, era uma crítica, e as pessoas não estão acostumadas a receber essa crítica, foi assim, ao contrário do esperado, entende? Eu acho que o resultado esperado da peça era fazer as pessoas pensarem, e na verdade as pessoas Estavam riam, se divertindo, entende? Estavam rindo, se né? divertindo, e falava muito sobre, era um assunto sobre agressão doméstica e estupro. E as pessoas riam como se isso fosse engraçado, entende? Porque são pessoas que não costumam ir pra ver arte, costumam ir pra ver pessoas famosas, entende? É, muito louco. Mas uma coisa legal, falando da peça do Antônio Fagundes, é que eu acho que ele tem essa consciência, ele faz questão de fazer um bate-papo depois e falar sobre o assunto. Maravilhoso. Né? Porque eu acho que é isso mesmo, é educação mesmo, é educar o público, sabe? Educar as pessoas a como você assiste um espetáculo, sabe? Não assim como uma cartilha, uma regra, Sim. né? Mas assim, de que tem coisas além do que a história que está sendo contada. Tem coisas ali que você consegue pescar e tem coisas por trás daquilo, sabe? E a gente só adquire isso vendo, né? Exatamente. Consumindo arte. É com o tempo que a gente vai tendo um olhar mais crítico, tendo um olhar mais profundo sobre a arte. Eu acho muito legal quando vem famoso e eles fazem esse tipo de coisa, porque eles aproveitam realmente, já que eles têm visibilidade, né, que um monte de gente vai assistir eles, por que não aproveitar e passar Esse um momento. pensamento crítico para as pessoas? É porque por mais que elas tenham rido, de repente elas saem de lá e repensem no que elas viram, no que foi falado depois. Então é bom quando o famoso faz isso, né? Exatamente. Vai um monte de gente, né, quando é famoso. Pra ver o famoso, mas mas chega sai de lá lá. e tem... Veio uma peça esses dias gratuita, um CCP que teve no mês passado, que falava justamente sobre isso. Era uma peça assim, uma comediona mesmo, maravilhosa, só que era uma crítica, e assim, a crítica era bem no final, assim, falava sobre transexualidade, entende? E aí as pessoas levam tudo na brincadeira e tal, só que chega uma hora que a peça vira de um jeito que Pesada, você fica... né? Você chora, Você se chora, emociona. exatamente. E é bom isso, é bom você chocar as pessoas, para as pessoas entenderem. Esses dias eu tava vendo um vídeo que tava falando justamente sobre isso, sobre chocar. E aí, tipo, por exemplo, é necessário chocar. Eu acho que a arte tem muito disso, aquele monte de artista que faz só pra chamar atenção. Eu acho que é o contrário, não é pra chamar atenção, é pra chocar uma sociedade. Por exemplo, nada acontece sem chocar. A primeira, vamos botar lá, a sociedade. Na Idade Média, tinha um padrão. E aí, sei lá, a primeira mulher que resolveu começar a ser dona de si mesma. Ela chocou a sociedade, imagino que não falaram dela. Só que temos hoje o direito das mulheres, entende? Então, Na luta ainda, exatamente, na luta. Só que perto do que era na Idade Média, só que é uma coisa que, assim, é necessário chocar pra fazer a sociedade entender, né? E eu acho que o papel dessas peças que vêm pra cá, justamente, que vai nessa pegada e tal, e aí no final choca, é justamente isso, é importante, né?
É. E principalmente esses artistas que têm grande visibilidade, né? E eu quero saber a opinião de vocês que estão aí acompanhando. O que vocês acham sobre isso? Vocês costumam... Que tipo de arte vocês consomem? Né? Teatro, música, livro, cinema? Falem aí que a gente quer saber a opinião de vocês. Enquanto vocês vão respondendo aí, a gente vai conferir a matéria que a Susan fez pra essa semana, que é sobre o Teatro Estadual de Araras. Eu não coloquei a matéria. Ai, meu Deus, tá vendo? Toda semana tem alguma coisa que o Bruno esquece. Então, enquanto o Bruno coloca... enquanto o Bruno pega a matéria, que ele esqueceu da matéria... Tudo bem. Vão falando aí, gente. Ó, quem tá aqui? Felipe Gaban. Será que o Felipe tá ainda? Deixa eu ver aqui. Tá onde? Matérias? Onde tá tudo, Nossa, sempre. eu sou muito pequenininha, começa a ver. Vamos lá, tá certo aqui já. Ó, então tá, espera, ó, só lembrando que tá rolando o sorteio de uma caneca. Olha isso, que linda. Tá focando, meninas? Não tá focando, meninas, porque... Não tá focando aqui, ó. Do Teatro Estadual de Araras. Aqui atrás tá escrito: prefira material reutilizável, pra você deixar de usar copo descartável e usar canequinha. Uma trena em homenagem aos 100 anos de Oscar Niemeyer. Aí tem um folderzinho sobre o teatro, com fotos do teatro, muito bonito. E mais uma revista falando sobre a história toda do Teatro Estadual. Beleza? É um kit do Teatro Estadual. Então vai lá no Instagram, comenta, marca um amigo. Quem for sorteado ganha e o amigo também ganha um kit. Beleza? Vamos curtir a matéria, então a gente volta daqui a pouco. Foi. O Teatro Estadual de Araras foi construído pelo governo do estado de São Paulo na década de 90. Projetado por Oscar Niemeyer, considerado um dos maiores arquitetos do mundo, o teatro encanta quem tem acesso ao seu interior. As obras tiveram início em agosto de 1990, inaugurado no dia 7 de março de 1991. Isso mesmo, para construir um prédio complexo em apenas 6 meses, foram necessários mais de 400 homens se revezando dia e noite. Com 36 metros de diâmetro e 28 metros de altura, o Teatro de Araras acomoda em seu interior 2 obras de 2 grandes artistas plásticos. No foyer principal, encontramos o painel intitulado O Jardim Encantado, de Marianne Perretti. No foyer do subsolo, a obra é de Atos Vulcão. Os 2 artistas criaram as obras a pedido do próprio Niemeyer. No foyer principal também foi projetado um espaço para exposições, que possui como fixa a exposição Araras Mostra Niemeyer, em que podemos conferir obras e projetos idealizados pelo arquiteto no Brasil e no mundo. No subsolo, o teatro possui uma sala de convenções de 126 lugares, projetada pelo arquiteto em forma de olho. O destaque fica para as luzes refletidas em suas cadeiras. A sala Paulo Russo, com 466 lugares, é palco para grandes espetáculos de teatro, dança e música, oferecendo toda a estrutura e conforto para as companhias e grupos que nele se apresentam. Araras tem a honra de ter uma obra arquitetônica de um dos grandes arquitetos do mundo. Cabe a nós usufruirmos desse espaço. Aí. Então, para quem não conhece, né, o Teatro Estadual de Araras é uma obra do Oscar Niemeyer, como vocês viram aí na matéria. Uma obra arquitetônica, ele foi inaugurado em 91, então ele tem 28 anos, quase 29. E aí, Lari? O que você acha? Qual a importância de a gente ter uma obra de um arquiteto como Oscar Niemeyer na cidade? Assim, é imprescindível que tenha mesmo, porque na faculdade mesmo a gente falava, né? Em Araras a gente tem Niemeyer, né? A gente se gaba, né, do prédio do Niemeyer aqui. Não que só ele seja referência, a gente tem o prédio aqui na praça também, do Edgar, esqueci o sobrenome dele. Também é super famoso e tal, e é a referência mesmo, né, na cidade, assim, vira referência. É importante que tenha, até para se locomover dentro da cidade, quem vem para Araras conhece o teatro, então ele é um ponto de referência, né.
E qualquer obra arquitetônica acaba virando um marco, alguma coisa assim. Um ponto, um ponto de referência. Tanto que o Teatro Estadual daqui de Araras, ele é considerado um ponto turístico da cidade, né? Sim, não, com certeza. Ele é super considerado um ponto turístico aqui, né? E eu não sou muito fã do Oscar Niemeyer. Porque ele não era tão acessível, né? Isso que eu queria saber, porque assim, como produtor do teatro, eu faço visita monitorada, então eu recebo muitos arquitetos, estudantes de arquitetura, que vai lá para conhecer o teatro, para conhecer uma obra do Niemeyer e tal. E é muito 880, assim. Tem gente que ama, entra lá e fica, nossa, ele era demais, ele era um gênio, e não sei o que, olha isso. E tem que falar, nossa, meu Deus. Olha que antifuncional. Tem gente que odeia, assim. Eu acho que eu tenho meio que os dois, assim. Às vezes eu entro em alguma obra dele, não só aqui no teatro, eu já fui em alguns, e você fica, nossa, como ele é um gênio mesmo, né? Que legal. Só que assim, ele não faz isso daquilo sozinho. Sim. Tem uma equipe bem grande, inclusive. Ele dá muita preferência pra obra em si, né? E não pra utilidade daquilo. Também pra utilidade, mas não ele, né? São outras pessoas que pensam na utilidade daquilo. Mas ele, menos ainda e menos inclusivo. O importante pra ele é a estética. Estética. É o que fica claro, porque assim, trabalhando no teatro, eu vejo que é um prédio difícil, assim, de você manter, né? De manutenção mesmo. E até de acessibilidade, de comoção, assim. Ele é bonito, ele é diferente, ele é único, né? Mas isso faz com que ele seja bem complicado em vários pontos, assim, né? Eu acho que talvez por isso que as pessoas odeiam ele e outros amam, né? É muito legal, porque realmente, se você vê como obra artística só, é maravilhoso, é muito legal. Ele testou muito, né, no teatro. Ele testou muitas ideias que ele tinha nesse teatro. Né? Mas uma obra arquitetônica, além de ser bonito, ela tem que ser funcional, não é? Pelo amor de Deus, tem que ser primeiro funcional. Antes de ser bonita, funcional. Né? Bom, então, vamos falar sobre vamos ver o resultado da enquete? Vamos. A arquitetura é considerada arte? Você considera a arquitetura como arte? Vamos ver o resultado, vamos ver o que o pessoal falou. Temos 79% sim e 21% não. Então a grande maioria, achando que a arquitetura é considerada arte. E aí, Lara, o que você acha? Minha votação foi sim também, que eu considero arte. É que dentro da arquitetura existe um debate e não tem uma conclusão para isso, mas é realmente uma discussão. Eu acho que o foco dele é a discussão e não o resultado, porque cada um vai ver de uma forma. Eu acho que a arquitetura é arte porque seria muito difícil sair na rua e não ter arte para ser vista, sabe? Andar e ver só... Um monte de prédio quadrado, cinza. Construção. Sei lá, não passar alguma coisa, não te lembrar alguma coisa, porque acho que a arte é expressão. E a gente não pode se expressar na arquitetura, assim, no todo dela, né? Mas eu acredito que até as outras artes não são assim. Algumas sim, né? Mas, inteiramente, né, arte do pela autor, arte, né? Sim. Mas a arquitetura, ela não pode ser, ela tem que ser útil, mas dá pra casar os dois. As pinturas, por exemplo, você consegue ver as técnicas de desenho, você consegue ver luz e sombra, você consegue ver as características do momento, da escola que aquela pintura foi feita, assim como na arquitetura. E dentro da arquitetura, se você pesquisar no Google, jogar no Google, vai falar que é arte e técnica de construção. Então, eu acho que ela é uma arte aplicada, né? Porque ela é utilitária, ela tem um uso, a maioria das vezes. Alguns ficam abandonados e vira só arte mesmo. E assim... é muito difícil, porque eu tenho um pouco de receio de falar. Não, nós estamos levantando o debate, nada é conclusivo aqui. Mas eu acho que o legal é justamente isso, é o debate sobre, né? Porque, assim, eu já vi muita coisa do Niemeyer, assim, documentários, entrevistas dele, porque eu trabalho dentro de um lugar que foi projetado por ele, então... e sempre, todas as entrevistas que eu vi, documentários, ele fala das obras dele como
obras de de arte. arte. Mesmo, assim. Inclusive, tem você fala obras de arte e obra arquitetônica, né? São obras da mesma forma. Então, assim... E eu vi também uma entrevista com o Rui Otaki, que também fala da obra dele como arte, assim, como obra de arte. Só, o Rui Otaki tem alguma ligação com o Instituto Tomi Otaki? Ele é filho da Tomi Otaki. A Tomi Otaki é aquela artista. Mãe dele. Mãe dele, sim. Porque eu lembro muito disso. É que o Rui Otaki, ele é arquiteto. A mãe dele, a Tomi Otaki, era artista plástica. Artista plástica. Isso. Eu lembro disso, porque teve acho que uma das primeiras vezes que nós fomos em São Paulo junto, eu lembro de ter visto de longe o Instituto Tomi Otaki e falei assim, nossa, olha que lindo, prédio, né? que diferente. É muito E o diferente. que é lá? E aí foi engraçado, o Dani virou e falou assim, é o Instituto Tomi Otaki, E olha que vamos. legal, né? Tipo, chamando a pessoa pra ir ver. Exatamente, uma obra de arte, tipo, você vê um padrão Você olha, porque ali, fica em entende? Pinheiros ali, né? Aham. Aí você olha, você vê um monte de prédio residencial, comercial e tal. Aí, de repente, você vê Um negócio um roxo. negócio roxo e rosa, com formas totalmente diferentes. Aí você Sim, fala, e tipo, o que é a gente aquilo, nem tava né? falando sobre, a gente tava numa coisa totalmente aleatória, andando, acho que a gente tava andando de bicicleta, né? É. A gente tinha alugado uma bicicleta pra andar, falei assim, vamos, a gente tinha que passar um tempo lá. Aí eu lembro de estar andando assim, vendo aquele monte de coisa quadrada, assim, aquele prédio redondo, assim, por cima, roxo. Eu falei assim, nossa, que diferente, né? Eu achei que fosse um ponto, assim. E convida, literalmente, é isso que a Lari Sim. falou. E ele se convida destaca você. ali no meio de tudo. Né? O que muita gente acha ruim, né? É que eu acho que tem os dois pontos, assim. Quando a gente vai construir, quando a gente vai projetar um projeto arquitetônico, a gente pensa no contexto também. Até porque hoje existem normas, leis, até por isso que alguns arquitetos não consideram arte, porque é muito limitado para se expressar. A gente tem um terreno, um local com uma medida certa, com leis que a gente tem que seguir, normas que a gente tem que seguir. Mas eu acho também que em alguns momentos as outras artes também seguem isso. Teatro Sim, também tem exatamente. técnicas, também tem regras, também tem espaço, de repente. Talvez a gente consiga sair fora da caixa e aproveitar mas é outros mais fácil espaços. quebrar, por exemplo, Sim. uma peça de teatro do que Quebrar uma espaços, obra. sim. Exatamente. Você vai isso quebrar a com lei, certeza. né? Pra fazer uma obra. Não, Não. isso não pode, mas eu vou fazer assim. Exatamente isso. Por exemplo, sei lá, no espetáculo de dança de balé clássico. Não vai ter uma cena, tipo, tá acontecendo um espetáculo, aí do nada começa uma apresentação contemporânea, entende? Então tem, querendo ou não, técnicas, Sim. né? E eu falei da arte aplicada, nas belas artes, a arquitetura tá dentro também. Então, por mais assim que seja, ruim que seja a arquitetura ser chamada de arte, ela tá dentro das belas artes, que são as artes mais... Academicamente ela é considerada, ela tá ali Sim. dentro do mesmo grupo, né? E eu acho que ela tá entre os dois, assim, mas eu acho que ela é mais arte aplicada mesmo. E olha que louco, se a gente pega, por exemplo, sei lá, as sete maravilhas do mundo, né? Muitas coisas são arquitetadas, Arquitetura. né? E pra gente chamar de maravilha, tem que atender uma série de coisas. Então, visual, você vê uma coisa, você acha lindo, e a arte tem muito a ver com o visual. Lembrança também, o que se Então, traz aquela obra. Pra trazer um nome de maravilha, tem que envolver tudo. E se envolve arte e arquitetura, faz com que os dois sejam a mesma coisa nessa obra, né? É que um contraponto disso, que os arquitetos que falam que não deve ser arte, não deve ser considerado arte, não devemos projetar a arquitetura como arte, é que ela pode ser um dano mesmo pro meio, assim. A gente não pode fazer pela forma ou pela Pela beleza. arte. Sim. Porque tem pessoas que usam aquilo, tem os lugares do entorno que passam por ali. Então ela não pode ser... tem arquiteto que fala que chamar a arquitetura de arte é um dano à sociedade, porque a gente estuda a forma, estuda o conceito do desenho, os traços e tal. Só que ao mesmo tempo eu paro e falo, tá, legal, eu entendi que a gente estuda muito. Mas isso não quer dizer que um outro artista de outra área não estude também aquilo. Sim. Eu acho que muitas das obras que a gente vê nos museus, ou teatro, dança, essas coisas, é muito mais estudo do que em si a conclusão que chegou no final, ou o projeto pronto, por exemplo. É muito mais legal o caminho. Às vezes a gente vê uma obra, uma né? pintura, e de repente aquilo é só um estudo da pessoa. Não é o final dela, e talvez ela nem chegaria no final, mas Sim. é difícil tirar isso, porque pra mim é a mesma coisa, É assim. muito debate, né? Por mais que a gente tenha medidas
limitadas e formas limitadas, porque também os materiais, às vezes, não dá pra fazer o que a gente quer, né? A gente não dá pra fazer um prédio sem pilar, sem viga, sem nada. Vou começar um prédio por cima, né? É. Mas, assim, até na faculdade, a gente estuda, começando pelo partido arquitetônico, sabe? A gente, da onde vai começar isso? Qual o conceito a gente vai tirar disso? A gente não começa assim, temos um terreno de tanto por tanto. É lógico que a gente tem isso também. Alguns começam assim, né? Eu prefiro começar por um partido, assim, o que... Sei lá, o partido pode ser o terreno mesmo. Se ele é desnivelado, então eu vou usar partido do terreno para construir pra projetar, né? Pra construir, não, pra projetar. Você falou uma coisa de conceito, né? Qual é o conceito que você quer criar? Se você pensa em algum conceito sobre o que você quer mostrar com a sua obra, já é uma arte, querendo ou não. Sim. Por causa que pra você fazer arte, basta você pensar em algo que você quer mostrar para as pessoas e fazer as pessoas pensarem nisso. A arte faz pensar, a arte é o que faz você pensar em algo além do que você está vendo, né? E a arquitetura também está dentro de todos os tempos. É só você descobrir o tempo daquela obra que você sabe tudo sobre ela, assim. O momento que ela foi construída. E todas as artes são assim, elas vão mudando e é difícil... Sei lá. É que depende do ponto de vista. Que ponto você vai analisar pra concluir se é porque arte você não ou pode fazer só pela arte. Tem muita técnica, tem Sim. muito estudo, tem muita coisa que não dá pra ser feita, por mais louco que você pense, né? A não ser o Niemeyer. Que pensou e Porque fez o assim desenho mesmo. dele. A gente fala muito desse negócio do Niemeyer, só que, por exemplo, na época não existiam leis de acessibilidade, né? De acessibilidade E não. não existia. Hoje em dia, o que eu acho legal, e que na minha formatura da faculdade os meus professores falaram, é que a gente tem que ver beleza na acessibilidade, beleza na inclusão. Hoje isso é belo. Sim. Assim como já foi... Não vai estragar a obra pra você colocar uma acessibilidade. Você tem que ver beleza nisso, porque é o que a gente tá vivendo no momento, assim como já teve muita coisa, né? E hoje em dia tem muito isso, sabe? De mostrar as coisas como elas são, mostrar os materiais como eles são, não esconder as coisas. E é uma forma de arte pra mim. Exatamente. Sim, né? E você tá fora de um padrão. É. Então, se você tá fora de padrão, você tá fazendo as pessoas pensar, por que colocaram isso aí? Sim. Né? E se você tá fazendo pensar, Deixar arte. os materiais expostos, pra alguém pode ser só uma forma de deixar o material exposto. Pra outra pessoa fala, nossa, olha como a gente tá aberto, sei lá, começa a pirar. E tipo, que material você vai usar, se você vai usar madeira, se você vai usar acrílico, se você vai usar... Isso vai dar uma sensação pra quem tá ali. Então você tá mexendo com as sensações das pessoas. Não deixando de pensar no conforto acústico, conforto térmico, todas essas coisas que tem que ter na arquitetura. E é engraçado porque a gente trabalha diretamente com uma loja que vende materiais de construção, de acabamento, construção e acabamento, e a gente cuida das redes sociais, a arte final. E aí a gente faz vários materiais com arquitetos que estão montando assim projetos, que estão fazendo projetos, e eles sempre pensam em tudo isso. Nossa, qual que é o visual que eu quero para isso? Para onde? O que eu quero passar com isso? Qual a um proposta? Local mais aconchegante? Qual que é a proposta para isso? Um local mais amigável? Então você cria um sentimento humano para algo que vai ficar ali, né? Sim. É que assim, né, a gente, acho que se a gente olhar por esse lado, que a arquitetura também é criação, porque tem muitas profissões que você não cria, que é só você usa o material que você tem, né, pra lidar com aquilo. E se você é bom em lidar com aquele material, você é um ótimo profissional. Se você não é bom pra lidar com aquilo, você... Mas a arquitetura tem o lance da criação também. Até porque se a gente ficar repetindo construções... Vai ficar tudo igual. Imagina. Imagina, é igual eu falei, sair na rua e não ver a beleza das coisas. Não ver uma fonte na praça. O Lucas colocou aqui assim, né? A partir de qual preceito você define que a arquitetura é considerada um dano à sociedade? Vale 2 pontos. Eu não acho que é um dano à sociedade a arquitetura ser considerada como arte. Alguns arquitetos definem assim. Inclusive, tem um site chamado Arquidale, que eu acho que todos os arquitetos devem usar esse site, porque eles têm projetos do mundo inteiro explicando todos os materiais, as construções, como foram feitas e tal. E assim, lá nesse site, eles falam... Tem 2 artigos, acho. Um tá falando por que a arquitetura não é arte, e entre parênteses, não deve ser. E o outro é como fazer arquitetura e não arte.
Nossa. O próprio site, Que é pelo menos a referência, pessoa que escreveu o aham. artigo, né, no site, Sim. que é referência de projetos maravilhosos. Não tem projetos de uma casa simples, construída nos limites das Aham. leis, assim. Então, é estranho, assim. Eu tenho uma arquiteta que chama Zaha Hadid. Os arquitetos todos conhecem. As obras, elas são maravilhosas, assim, mais monumentais do que Niemeyer, porque ela usa materiais que são, né, mais contemporâneos. E o sócio dela fala que é um dano à sociedade, porque a forma tem que trazer um progresso para a sociedade. Ela não pode ser só uma forma em si. Ela tem que trazer... Mas é difícil, assim, você falar... Porque, pra mim, o que ela faz é uma forma de colocar o ego dela em cima daquela arquitetura monumental, entendeu? Aham. Pra mim, não é a forma dela que faz a sociedade ser progressista, enfim. Porque... É a imagem que ela criou em cima do nome dela. Sim, e assim do- como Niemeyer. Sim. E eu não vejo isso como... Transgressor, né? Uma coisa que mudou a realidade. É só uma Daquele coisa local. diferente que A todo gente mundo muda- Sim. vê Inclusive- e imediatamente relaciona aquela Inclusive, pessoa. eu acho que ela fez vários projetos em lugares, não sei se foi ela ou se outras pessoas fizeram com que fosse lá, num lugar que não tem nada a ver com o contexto que ela criou, entendeu? E aí, pelo menos ela não falou sobre isso, mas o sócio dela fala, né? Que é um dano à sociedade pensar que arquitetura é arte. E... Sei lá, É uma questão que fica aí no ar, como eu disse, acho que depende do ponto de vista. Eu tenho uma pergunta pra te fazer, mas antes de fazer a pergunta, só vou, e já tá acabando a live, eu vou lembrar você que está rolando o sorteio daqui a pouco, daqui a alguns minutinhos a gente vai fazer o sorteio, então vai lá, se você não tá participando, vai lá no Instagram, comenta o nome de um amigo que a gente vai sortear daqui a pouco. Beleza? Bom, vou fazer uma pergunta. Você lida com arte desde muito pequena, certo? Certo. Você fez ginástica artística, rítmica, você fez teatro, balé, jazz. Você sempre, desde muito pequena, esteve envolvida. Aí quando você teve que escolher que faculdade você ia fazer, você acha que essa relação que você tinha com a arte influenciou na sua escolha pela arquitetura? Eu acho que sim. Porque era uma divisão, assim. Na verdade, quando eu decidi fazer algo a ver com construção civil, eu pensei em engenharia civil primeiro. Porque eu ia bem em matemática na escola. Mas eu achei engraçado porque o Guilherme falou, assim, que a matemática é uma forma de expressão também. Você se expressa com Guilherme números. é o irmão da Lari que estuda artes visuais. Nossa, a gente teve vários debates em casa sobre esse tema. E eu achei muito legal isso também, porque na hora de construir também, por mais que sejam números, você vai ter que expressar ela com tamanho, com formas, com algumas coisas. E expressão é arte. É arte. E assim, qual que era a pergunta? Se você acha que na hora que você Influenciou. escolheu a arquitetura, se a sua sim. experiência na arte Nossa, eu influenciou. tava viajando. Eu faço muito isso. E, assim, por estar envolvida com arte, eu achei que eu não fosse conseguir terminar por causa disso mesmo. Eu falei, nossa, mas não tem nada além disso, sabe? Precisa. E o mais engraçado é que até o final do curso, eu poderia ir por um lado mais concreto, assim. Mas eu fui mais pro lado de requalificação de patrimônio. Então, meu TCC foi sobre requalificação de patrimônio do Santa Helena de Araras. E pra mim, é uma obra arquitetônica que não tem uso E que é muito importante culturalmente. culturalmente Né? e mantê-la em uso. Porque de nada vale uma obra arquitetônica se ela não for utilitária. Sabe? Só tá lá parada como uma escultura. Só pra você olhar e... Não, eu acho que ela tem que ter um uso. Justamente por isso, né, muita gente não considera a arquitetura como arte. Eu acho que os dois têm que andar junto mesmo. Toda obra arquitetônica tem que ter um uso, tem que ter uma utilidade. O Lucas não para, ó. O Lucas tá mandando perguntas aqui. Eu vou usar suas perguntas, hein, Lucas? Ó, ele tá perguntando quais são suas referências profissionais. Cite exemplos e justifique. Exemplos de obras, ele tá falando. Tem que lembrar de nomes, né? Na verdade, eu lembro mais de obras do que dos arquitetos. Eu acho que a Zaha Hadid, apesar, né, dela ser assim, as obras delas, eu já falei, são monumentais. E assim, a forma que ela trabalha, as coisas elas saem do chão, assim, é uma coisa muito louca e
eu considero uma referência. Guggenheim de Bilbao também, que é todo... Mas Nossa, é tudo assim. que nome é esse? Eu tô aqui tentando imaginar, porque veio eu nunca vi. É que ele usa um material super aparente, com formas, assim, parece um monte de aço amassado, assim, que foi dando forma. É muito legal, é muito lindo. Apesar de eu não poder, né, colocar isso No dia a dia, né? aplicar de verdade isso. Eu acho maravilhoso e é referência pra mim. E foram as referências também que eu usei nos meus trabalhos da faculdade. Beleza. O Lucas tá falando aqui, ó, recomendação de convidado, Guilherme Henkley. Então, eu quero muito, só Que ele precisa... estuda de Ele faz quinta-feira. faculdade à noite. Tem que entrar de férias. Então, Gui, tô deixando aqui o convite. Quando sabe você nas puder, quando férias. você estiver livre numa quinta-feira à noite, me avisa que a gente marca. Ele falando beleza? comigo, né, sobre arquitetura ser arte ou não. E eu falava pra ele sobre os arquitetos que falam que não é e as justificativas do porquê não é, né? Ele falava assim, mas se esse arquiteto tá falando isso, então ele não sabe o que é arte. A arte é muito ampla. Quero muito conversar com o Gui sobre isso. Vamos lá, gente, pro sorteio. Vamos fazer o sorteio, então? Então, beleza. Se alguém tiver mais alguma pergunta pra Lara, aproveita que é a última chance. Enquanto a gente faz o sorteio, dá tempo de mandar. Quantos Deixa Quantos eu ver comentários, Aqui. Estou atualizando Bruno? aqui. 2 minutinhos. Temos 40 comentários. 40 comentários, hein? Nossa. Vamos lá, como o Instagram. Vamos lá. Opa, tela. Quase que eu finalizo a live. Vamos lá. Vamos lá, Estamos aqui vamos já ver o sorteio. Com a tela aberta. E aqui a foto. Tá gerando a lista, 40. E sorteei o número. A Michele Fernandes. Ah, mas ela marcou ela mesmo? Vale isso? Michele, marcou você mesmo, Michele? Como assim? Ah, e aqui não É vale. isso? Será que vale isso? É isso? É isso mesmo, ó. Michele Fernandes marcou. Michele Fernandes. Michele, como assim? Você marcou você mesma? Infelizmente não vale, vai ter que sortear de novo. Põe. Vamos lá de novo, hein? Sortear Ela de queria ganhar os dois kits. novo. É. Vai lá. A Michele Fernandes de Ó. novo. Aí ela Comentou várias marcou. vezes. Lu Almeida. Isso. Isso Vê aí. se tá É. seguindo. Tá certo. Ela tá falando, vale sim, não vale não, Michele, mas você ganhou a segunda também. Vê lá se a Lu Almeida Ela vai deve ter ganhar comentado também. muitas vezes, né? Tô entrando aqui pra ver se a Lu Almeida segue o núcleo. Como que é? Lu? Corre lá, Lu, que dá tempo. É hein? Lu underline Almeida? Lu underline. Calma aí, deixa eu ver aqui, que eu perdi aqui. Lu underline Almeida 866. Peraí. 866. Vamos ver. Lu Almeida. Não segue, infelizmente. Poxa, Lu. Então vamos Então dá pra fazer- gente sortear dá pra mais gente sortear um. mais um, exatamente. Então, beleza. Então, a Lu Almeida não segue o perfil do núcleo, então a gente A Michelle sorteia mais ganhou um. um. Só que esse que for sorteado, só a pessoa que for Só a sorteada pessoa, vai ganhar, isso. não a pessoa que for marcada, tá? Aham. Vai lá, Tá. Tô aqui com a tela aberta de novo. vamos ver. Sorteio. A Emily! Ó, a Emily tem sorte. A né? Emily tem. Pelo amor de Deus. Mas também, ó, ela, a Veri e a Michelle comentaram. Mas, gente, eles conhecem gente, hein? Meu Deus, 40 pessoas. Então é isso. Então, Emily beleza. ganhou. Um kit é da Michelle, o outro kit é da Emily. É só Cadê retirar. a caneca? Mostra aí. Tá aqui, ó. Caneca, tá focando. E Treina. a Trina, Pra vocês projetarem muito. ao contrário. Mostra como funciona. Às vezes as pessoas não sabem o que é treina. Treina é isso daqui, gente, ó. Pra você medir as coisas, certo? É. Então, beleza, é só retirar lá no núcleo. Ok? Vamos ver se alguém tá falando mais alguma coisa pra gente finalizar nossa Amor, live. chega, hein? Deu. Deu por hoje. Ai, burlando o bagulho aí, não. Beleza, vamos lá então. Foi isso. Temos Então, mais uma beleza, é isso. Então a gente O fica Beto por aqui. falou que muito linda essa arquiteta. Ah, Quem sabe é o pai da Lari. Lari, obrigado Ai, pela tô sua muito participação. nervosa, A verdade. Lari, só pra vocês saberem, ela também ganhou um kit desse, tá? Ela ganhou uma caneca. óbvio, na hora que eu falei, eu quero. Eu já tinha pego um pra ela já. Bom, então é isso, Lari, muito obrigado pela Obrigadão. presença. Pelo espaço. Inclusive, isso que o Lucas fez aqui de Ficar comentando. ficar comentando e de sugerir um convidado,
Por favor, todo mundo pode sugerir um convidado. Manda aí quem vocês querem que a gente chame pra bater um papo aqui sobre algum assunto determinado que tenha, lógico, ligação com arte e cultura. Gente, Beleza? não esquece também de compartilhar a live, tá? Curte a página do Núcleo se você não curte, segue a gente e segue a gente também lá no perfil do Instagram, tá ok? Que a gente sempre tem bastante conteúdo por aí. E é isso. E também a gente tá colocando todas as lives no YouTube também, no canal do Núcleo no YouTube, então também se quiser assistir por lá. Tá lá no YouTube, lá eu consigo dar uma editadinha, eu corto quando dá erro, quando cai a live, a gente junta num só. Quando A gente esquece o que tá falando. a gente dá uma melhoradinha. Não edita tudo, só assim quando cai, principalmente. Beleza? Então a gente se espera na próxima live, quinta-feira, às 20h30. Não esqueçam, falam pras pessoas. Quanto mais pessoas tiver online, melhor é. A gente precisa atingir mais pessoas. Né? Porque a gente, no futuro, a gente quer levar essa live pro YouTube. Só que como o YouTube não entrega muito bem pras pessoas, então a gente tá no Facebook. Entregar no Facebook já tá difícil, né? A gente tá no Facebook porque no futuro, quando a gente tiver um público fiel, bom, a gente vai pro YouTube, porque lá tem muito mais ferramentas pra gente utilizar, a gente consegue fazer mais coisas. Beleza? Lari, obrigado mais uma vez. Obrigada. Bruno, obrigado. Não, imagina. Dá trabalho, hein, gente? Dá Nossa. muito trabalho. Mas até a próxima quinta-feira. E amanhã a gente se vê no Teatro Estadual assistindo os Mequetrefe, hein? Espero vocês. Tchau, tchau. Até mais.